Olá, sejam todos sempre muito bem-vindos. Bom, vamos continuar falando aí desse processo de modernização, consequência muito da urbanização ali, logo depois do êxodo rural. Ficamos um período aí longo sem vídeos, mas agora a gente recupera essa pausa, tá? Espero que todos estejam muito bem. Então, o que acontece? A gente vinha falando desse processo de modernização consoante a urbanização. Então, eles estavam ali caminhando lado a lado. Então, eclode o capitalismo na sociedade e a onda crescente da industrialização, ela é uma consequência natural dentro desse processo. Feito isso, as cidades começam a ganhar, então, uma outra roupagem, um outro olhar. Então, começa esse processo de modernização dentro das cidades, tal como a gente já vem falando desde da indústria cultural, revolução industrial e todos esses movimentos que são reflexos. E a gente falou também dentro do processo de urbanização das cidades, que sofre um impacto muito grande, mas como que isso atinge o campo? Então, como que esse movimento de urbanização, que até então ele estava condicionado, ele estava centralizado às cidades, como que ele passa a ser vivenciado no meio rural? Bom, quando as cidades elas começam a se modernizar a tal ponto, elas começam a se expandir. E em determinado momento, percebe-se que eu posso levar todo esse processo de industrialização, todo esse processo de modernização para outras áreas. E é nesse momento que o campo passa a sofrer os impactos dessa modernização, porque percebeu-se que a agricultura ela poderia se beneficiar desses aspectos da modernização e da industrialização. Então, assim, os latifundiários, os grandes latifundiários, eles perceberam que ali poderia haver alguma possibilidade de benefício, alguma possibilidade de melhoria. Então, assim, gradativamente, o campo vai se modernizando. E o que a gente percebe que essa modernização do campo, assim como aconteceu nas cidades, ela foi uma modernização gradativa. Então, eu não tive uma troca absoluta dos trabalhadores pelo maquinário. Não, porque eu ainda precisava de alguns trabalhadores para desenvolver alguns serviços, algumas atividades que elas necessariamente devem ocorrer de forma manual. Então, eu ainda mantinha alguns trabalhadores no campo, mas não tanto quanto prévio a todo esse movimento de modernização. E com isso surge um outro problema. Esses trabalhadores remanescentes no campo, eles não tinham nenhum amparo legal. Por quê? Então, houve todo um movimento nas cidades em relação aos direitos trabalhistas, que eles foram alcançados, como a gente sabe, o percurso de aquisição de direitos trabalhistas, ele passou por uma série de situações até chegar ao que nós conhecemos hoje, mas quando surgiu
ali em 63, o que seria a nossa CLT, ela não fazia nenhum tipo de referência aos trabalhadores rurais. Então, esses trabalhadores que eles ainda desempenhavam alguma atividade para esses latifúndios, eles não tinham nenhum tipo de segurança jurídica. Isso só vai acontecer com a nossa Constituição de 88, quando os direitos trabalhistas eles passam a ser vistos como direitos sociais, e aí eu não tenho mais essa dificuldade de enxergar o trabalhador rural. Mas até isso acontecer foi um processo longo e foi um processo de grandes dificuldades. Por quê? Esse trabalhador que permanecia no campo, ele não tinha serviço o tempo todo. Por quê? Ele estava exercendo uma atividade sazonal. Então, ele ia ali para os latifúndios, para as fazendas, nas épocas das safras. Então, se naquela região produzia-se determinado tipo de produto, ele só ficava ali aquele determinado período. Terminada aquela safra, ele tinha que encontrar algum outro mecanismo para ele conseguir se manter e manter a sua família. Então, ele ia migrando de fazenda em fazenda, latifúndio em latifúndio, inclusive mudando aí entre as regiões. Então, havia essa sazonalidade entre os trabalhadores rurais, ou que nós chamamos de trabalhadores volantes. Então, quando a modernização do campo de fato se consolida ali na década de 70, a gente percebe que essa modernização ela está cada vez mais próxima daquela que a gente vivencia nas cidades. Então, não havia mais essa diferença tão gritante entre o movimento industrial, o movimento moderno que acontecia no campo, para aquele movimento que já estava acontecendo nas cidades. Então, é como se nesse período começasse a haver um certo equilíbrio entre essa modernização do campo para a cidade. Então, elas estavam mais ou menos harmônicas, vamos falar dessa maneira, porque já não era mais tão gritante essas diferenças que acontecem nesse processo de modernização. E a gente destaca também essa relação que acontece do campo com a modernização, do campo com a industrialização, que a gente consegue visualizar isso como uma consequência natural do processo de desenvolvimento no meio agro, vamos falar dessa maneira. Por quê? Assim como todo tipo de negócio, todo tipo de investimento, porque não deixa de ser um investimento, porque eu estou colocando meu capital de giro ali, então eu espero que aquilo ali me dê um retorno. E se eu quero que aquilo que eu investi me dê um retorno satisfatório, eu preciso buscar mecanismos para que eu não tenha, assim, um dano considerável. E é para isso que a modernização chega ao campo. Por quê? Os latifundiários, eles precisam seguir o desenvolvimento da sociedade. Então, eles precisam andar de igual para igual com outros produtores em outros estados, em outros países. Então, há que se buscar formas para que não se estagne no tempo. E o modo como o campo encontrou para seguir nesse desenvolvimento foi exatamente se aliando a essa modernização
e a industrialização que já estava ocorrendo dentro das cidades. Bom, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido. Se vocês gostaram, já sabem, né? Deixem o gostei de vocês, se inscrevam e compartilhem, tá bom?